E hoje, meus amigos, é aquele dia, é aquele vídeo em que nós iremos conversar sobre o Wicked Like a Wildfire e o Wild Beauty. Se você quer acompanhar como foi a minha experiência de leitura desses dois livros, é só assistir o vlog 52. Lá eu li os dois livros no mesmo vlog. Aqui então eu vou fazer o comparativo entre eles, eu vou pegar paralelos, coisas em que a gente vê nos dois livros, mas que costumam ser diferentes. O engraçado sobre esse vídeo, na realidade, é que eu achei que fosse ser muito mais fácil fazer ele, porque agora que eu já li os dois livros, eu posso dizer com absoluta certeza, com toda a honestidade do meu coração, que os dois livros não têm nada a ver um com o outro. Mas ainda assim existem aqui algumas semelhanças, começando pelas capas e também pelas sinopses, que foi o que me fez ter a ideia desse vídeo. Eu vou começar falando então do Wicked Like a Wildfire, tá? Aqui a gente tem duas irmãs gêmeas e todas as mulheres da família delas nascem com um dom. Esse dom é meio que aleatório, cada uma consegue fazer alguma coisa diferente, elas chamam de Gleam. No caso da Iris, que é a gêmea que a gente realmente acompanha ali a narrativa, ela consegue fazer com que as coisas ao redor dela meio que se fracturem e que virem umas ilusões meio caleidoscópicas. Ela fala que ela faz as coisas florescerem pra ela. E no caso da Malina, o dom dela é pra música, então não tem muito o que explicar, né? Ela canta, ela toca, enfim, de forma maravilhosa. Desde criança, a mãe delas sempre proibiu elas de mostrarem esse dom para as outras pessoas. Coisas catastróficas já aconteceram depois que pessoas descobriram o que elas podiam fazer. E a mãe delas proibiu até delas praticarem, delas colocarem essa coisa pra fora dentro da casa delas, onde ninguém podia ver. Então ela realmente fez as meninas reprimirem o dom. Só que o que aconteceu? Com a Iris, o dom dela praticamente desapareceu. A única coisa que ela ainda consegue fazer ali, florescer pra ela, formar todas aquelas ilusões, são flores, e mesmo assim ela não consegue mostrar pras outras pessoas, só ela consegue ver. Daí uma coisa muito bizarra, muito catastrófica acontece com a mãe delas, e aí as duas irmãs precisam agora descobrir o que exatamente está acontecendo com a mãe delas, quem é o responsável, e nessa coisa toda elas acabam descobrindo mais sobre a própria família do que elas jamais imaginaram. Elas descobrem que tudo o que a mãe dela falou pra elas não era bem assim. E ok, essa então é a sinopse do Wicked Like a Wildfire. Agora vamos escutar de Wild Beauty. Em Wild Beauty a gente tem a Estrela e suas 4 primas. Todas as mulheres da família delas nascem com um dom, que no caso aqui é de criar flores, de fazer nascerem, florescerem, enfim, elas fazem flores existirem nos lugares. Tanto que elas moram em um enorme jardim, uma estância que se chama Lapradeira, e elas são responsáveis justamente por deixar esses jardins, os jardins desse lugar maravilhosos. Isso atrai vários visitantes, faz o dinheiro ali rodar um pouco. Elas não são proprietárias da terra, tá? Elas trabalham ali pra família proprietária. Só que aí um belo dia em Lapradeira aparece um garoto, um rapaz, que ele não sabe quem ele é, ele não sabe o nome dele, ele não sabe como ele foi parar ali. A Estrela que encontra ele, e as meninas, a Estrela e as primas, acreditam que ele tá ligado à família delas. Por quê? A família delas é amaldiçoada. Toda vez que uma mulher, Nome Ouvides, que é o sobrenome delas, ama alguém com muita força, essa pessoa desaparece. Essa pessoa desaparece e elas acreditam que quem toma essa pessoa pra si é a terra, é a Lapradeira. Então elas acreditam que por algum motivo, na realidade sim tem um motivo, mas que aí é explicado melhor no livro, a terra tá devolvendo esse garoto que foi amado até sair de existência há muitos anos atrás, porque pelas roupas dele dá pra ver que ele viveu há mais de 150 anos atrás. Então deu pra sentir aqui que no fundo, os livros não são tão parecidos assim. Eu vou começar justamente com a coisa que mais liga os dois, que é essa história de toda mulher da família nasce com um dom. No caso do Wicked Like a Wildfire, aqui a gente tem o seguinte: todas as mulheres da família têm gêmeas e por sua vez tem gêmeas que por sua vez têm gêmeas. Isso é muito mais explicado já depois da metade do livro, e se eu falar muito aqui vai ser até meio que spoiler, mas são sempre mulheres, a história é muito focada ali realmente em uma família de mulheres. A gente tem uma árvore genealógica muito interessante, e no caso dos dons que essas meninas nascem, esses Gleams, eles são meio que aleatórios,
Então cada uma nasce com um dom diferente. O caso da mãe das gêmeas, ela tinha um dom para colocar memórias, lembranças e sentimentos em sabores, então tanto que elas têm uma confeitaria. Só que todos os dons, apesar de aleatórios, eles têm a ver com beleza, eles evocam beleza de alguma forma. No caso das Nomelvides, a gente tem o quê? Uma família em que cada mulher tem uma filha, só que cada geração de Nomelvides gera mais 5 mulheres. Então, a julgar que dá pra viver mais ou menos ao mesmo tempo ali 3 gerações em Lapradeira, vó, mãe e filha, né? A gente tem em média sempre 15 mulheres vivendo juntas ali em Lapradeira. A família delas mora nessa estância, nesse jardim, já tem mais de 100 anos, porque antigamente elas eram chamadas de Las Hijas del Aire. Elas não tinham documentos, elas não tinham nome, elas eram perseguidas como bruxas, e aí foi em Lapradeira que elas se encontraram. E ao passo que os poderes das meninas de Wicked são, tipo, aleatórios, cada uma nasce com uma coisa, as Nomelvides sempre vão ter o poder de externar flores. Esse poder está diretamente ligado ao nome que as mães dão para as filhas. Então, no caso da Estrela, ela consegue fazer crescer uma florzinha que é chamada de Starflower. Uma prima dela se chama Azaleia, logo ela faz crescer azaleias, então é assim que funciona. Uma outra coisa que eu acho legal mencionar aqui é que os 2 livros têm um background, eles têm uma ambientação muito interessante. No caso do Wicked, aqui o livro se passa em Montenegro. Eu sinceramente nem lembrava de Montenegro, na minha cabeça ainda era Sérvia e Montenegro. Depois que eu fui ver que tipo, Montenegro separou da Sérvia, já tem uns anos aí, enfim, tá lá enfiado no leste europeu, ali perto da Croácia, esses lugares aí. E assim, é um lugar que eu nunca li sobre, né? Nunca me deparei com nenhum tipo de literatura que falasse sobre, nossa, Montenegro. E é legal também porque a autora colocou ali muito folclore do leste europeu, muitas lendas, muitas entidades, deuses, enfim, que são aí lembrados nos países ali do leste europeu, folclore polonês, ali debaixo de Montenegro mesmo. E isso foi muito enriquecedor, o livro ficou com essa vibe assim bem diferentona, né? Porque a gente tá tão acostumado naquele nicho Estados Unidos e Inglaterra, que quando a gente vai pra um lugar tão diferente desse assim, a gente, nossa, né? Que legal. Foi tipo mais ou menos o que aconteceu com Feita de Macioso, que se passava em Praga, né? Diferentão. No caso de Wild Beauty, é que a gente tem um livro de realismo mágico. Eu falei um pouco mais sobre realismo mágico nesse vlog 52 aí que eu falei. Então, é assim, o livro em nenhum momento te diz claramente, ó, isso aqui se passa nos Estados Unidos. Não, mas você consegue deduzir, porque os personagens falam inglês, então você sabe que a gente tá ali numa parte dos Estados Unidos, mas que as Nomelvides, só por esse nome, que eu também já expliquei o que significa no vlog, elas são ali, elas têm uma origem mexicana, a aparência delas é mexicana, hispânica, assim, mais ou menos. É dito o tempo todo como a pele delas é marrom, como o cabelo delas é escuro, as mães e vós ainda falam espanhol. Só que a gente tem menções ali no livro de que neste lugar as pessoas são pagas em dólar. Ah, tá, né? Então é isso, o livro nunca deixa muito claro, por exemplo, esse garoto que aparece na Terra. A gente consegue deduzir ao longo que ele vai lembrando um pouco da vida dele que esse garoto é espanhol. Só que, como eu falei, o livro em nenhum momento diz a palavra Espanha. A gente tá ali nesse jardim maravilhoso, mas que esconde uma história muito, muito bizarra debaixo das flores que essas meninas criaram. Então a ambientalização ali em Lapradeira também é muito importante para a história. Uma outra coisa que eu nunca pensei que eu ia encontrar em comum nesses 2 livros, mas que eu encontrei, são personagens que não são heterossexuais. Em Wicked a gente tem uma personagem lésbica e no caso de Wild Beauty a gente tem praticamente todo mundo bissexual. Então foi uma semelhança que eu não esperava achar e que quando eu achei eu fiquei até bem surpresa. Camila, você não vai falar do romance? É óbvio que eu vou falar do romance, né, gente? No Wicked Like a Wildfire a gente tem uma sugestão ali de triângulo amoroso. Uma sugestão não, mano, é um triângulo amoroso. Só que quando a gente descobre mais sobre uma das pontas desse triângulo, a gente vê que vai ficar meio esquisita a relação ali entre os 3. Mas é um daqueles casos em que eu acabo gostando de todo mundo do triângulo amoroso. Então, assim, com quem a protagonista acabar tá bom. Só que é porque a gente tem uma revelação muito grande no final.
Então, vai ficar tudo muito complicado no quesito romance no Fierce Like a Firestorm, que é o segundo, né? No caso do Wicked, ele é uma duologia, o Wild Beauty é um livro único. Já no caso do Wild Beauty, a gente tem um romance mais convencional mesmo, ainda que eu tenha dito que todo mundo é bissexual, o romance é heterossexual, menino com menina mesmo, afinal de contas, esse menino não ia ter aparecido em Lapradeira por acaso, né? Óbvio que ele ia ser o par romântico de alguém ali. Mas a gente tem o amor, é uma coisa que é muito presente em Wild Beauty, justamente por conta dessa suposta maldição aí que faz com que as pessoas, que as meninas amem muito, desapareça. Isso é uma peça muito chave na história. E esse é o fim das coisas em que eu posso dizer que eu encontrei semelhança entre um livro e o outro. O fato de Wild Beauty ser um realismo mágico foi, eu acho, que o que mais fez com que os dois livros fossem diferentes. Eu gostei muito, muito mesmo dos dois. Wild Beauty ficou ali melhor posicionado no meu ranking pessoal, mas é porque realismo mágico tem um ponto sensível mesmo dentro de mim. E aqui a gente teve uma história que foi tão sensível, tão emocionante no final. E assim, mesmo o realismo mágico sendo aquela coisa meio viajada, assim, que às vezes as coisas não fazem muito sentido, a gente não tem uma história muito linear, a gente não sabe muito bem em que época que se passa, a gente ainda conseguiu ter uma narrativa que levasse a um desfecho muito interessante, que eu não vi esse desfecho vindo, que foi uma resolução de um mistério ali que a gente quase não pensou mesmo que era um mistério. Na realidade foi uma junção de todos os mistérios do livro resolvidos de uma vez. Enquanto no Wicked Like a Wildfire, a gente tem realmente um mistério, só que esse mistério ele é presente ali durante a história inteira. E é aquele tipo de mistério em que uma pergunta leva a outra, tipo, o que aconteceu com a nossa mãe? Mas quem fez isso com ela? Por que fizeram isso com ela? E aí encontraram uma outra coisa, tipo, quem são essas pessoas? Quem é a nossa família? Enfim. Eu acho que assim, se você é do tipo de pessoa que gosta de livros assim com um pouco mais de ação, com um pouco mais de movimento, mudança de cenário, sem focar tanto no romance, mais ali nas personagens, você vai gostar mais de Wicked Like a Wildfire. Se você já é mais fã de romance, daqueles livros um pouco mais sensíveis, uma coisa que eu não mencionei, mas que realmente tem em comum entre os dois livros, é essa relação entre família. Eu vou até falar dela rapidinho aqui, porque no Wicked a gente tem essa relação entre as gêmeas muito forte, elas sempre foram ali as melhores amigas uma da outra, só que elas acabam descobrindo que uma também já guardou os segredos da outra, mas mesmo assim nada abala esse amor feroz que elas têm. Já em Wild Beauty a gente tem bem isso, a gente tem essas 5 primas que são mais como irmãs, e elas têm, querendo ou não, às vezes elas acabam se comportando como se elas fossem uma pessoa só. Então esse livro também se trata dessa individualização de cada uma das primas, que tipo, calma, tudo o que uma faz, todas as outras não precisam fazer. A gente não precisa compartilhar 100% da nossa vida e dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos uma com a outra. Então isso é bem explorado na realidade nos dois livros, essa parte que, ok, a gente se ama, nós somos irmãs, nós somos muito próximas, mas a gente não é uma pessoa só. E pra quem gosta desses livros que tratam de relações ali familiares, os dois são um prato cheio. Mas voltando no que eu ia falar sobre o Wild Beauty, se você gosta daquele livro um pouco mais romance, com aquela aura bem mais encantadora, mais delicada, com aquela narrativa bem mais lírica, poética, o Wild Beauty já é mais pra você. Se é você como eu que gosta muito dos dois, leia os dois, você não vai se arrepender. E é isso então, minha gente. Falem pra mim nos comentários qual dos dois livros te interessou mais. Muito obrigada por assistirem, vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!